Olá, o programa Diário de Oração, aqui pela Rede Século XXI, chegando até a sua casa, chegando até a sua família, aí no seu trabalho, onde quer que você esteja sintonizando a Rede Século XXI, mas de uma maneira muito especial, levando sempre para você ou até você, a Palavra de Deus. Uma reflexão sobre a Palavra de Deus. Hoje, nós temos uma reflexão, ao se tratar de mês vocacional, ela não poderia ficar de fora, que é aquela passagem, você conhece muito bem, dos trabalhadores da vinha. De uma maneira muito especial, a gente sempre traduz esse evangelho como os trabalhadores da última hora. E certamente você vai se lembrar, quando você pesquisar aí na sua Bíblia, olhar na sua Bíblia o versículo que nós estamos apresentando, em que Jesus conta uma parábola de um homem que ele vai na praça buscar os trabalhadores para a sua vinha. E em vários momentos do dia ele vai até lá e busca esses trabalhadores. Alguns no início da manhã, outros no meio do dia, outros no meio da tarde, outros quase no finalzinho do trabalho. E Jesus contando essa parábola, os discípulos não entendem isso. Porque o que é que Jesus quer falar com essa parábola? Na verdade, havia uma dificuldade muito grande em se compreender o sentimento de bondade. Todos nós somos convidados a viver a bondade, a sermos bons. E havia uma dificuldade de compreender justamente não só a questão da bondade, mas da solidariedade, da capacidade de estar na vida do outro, a questão da compaixão. E Jesus com isso conta essa parábola para dizer assim, olha, existem pessoas que têm essa capacidade de compreender o que é de fato a bondade. E o patrão desta parábola, ele compreendia muito bem tudo isso. Por quê? Aqueles trabalhadores que foram lá no início da manhã, ficaram o dia todo, eles reclamam, e é esse o versículo que nós refletimos hoje. Vão lá e reclamam com o patrão, olha, como é que pode isso? Nós trabalhamos o dia inteiro e agora nós recebemos o mesmo valor que aquele que começou a trabalhar 1 hora no final da tarde? E aí o patrão tem essa sabedoria que é própria de Deus. E ele diz assim, olha, vocês estão com raiva do quê? Vocês estão com ciúme porque eu sou bom? Eu tenho a propriedade e faço dela o que eu quiser. Por isso, se eu quero ser bom, eu serei bom. É aquela história que às vezes nós erramos muito, quando a gente pensa assim, bom, eu vou à missa todos os dias, eu vou à missa todos os domingos, eu sou uma pessoa que pratico a caridade. E aparece alguém que nem sequer conhece Deus e vem alguém e diz assim, olha, ele tem as mesmas chances que você para entrar no reino de Deus. E aí a gente não se conforma com isso, por quê? Mas eu fiz tudo aquilo que Deus pediu e o outro não fez, como que ele tem direito e eu não? Ou como é que ele tem o mesmo direito que eu? E aí é algo que nós não compreendemos, que é o que nós chamamos de bondade de Deus. Deus perdoa quem Ele quer, faz como Ele quer. E a mesma graça que nós recebemos dele, a outra pessoa que talvez nem o conheça tanto, recebe da mesma maneira. Porque nós não podemos controlar Deus nas atitudes que Ele tem em relação às pessoas. Para nós é difícil aceitar isso? É claro que é. Para mim é difícil como padre, para você também. Mas nós não podemos dizer a Deus aquilo que Ele deve fazer com a bondade dEle. E nós também, na nossa vida cotidiana, às vezes nós podemos fazer isso. Se você tem a possibilidade de ser bom, de perdoar as pessoas, e muitos até dizem isso, mas como é que você vai perdoar aquela pessoa se ela fez isso ou aquilo para você? Quem perdoa é você, não é o outro. É você quem tem que sentir no seu coração que de fato deve e vai perdoar aquela pessoa. Portanto, você tem o direito de fazer o que quiser com o sentimento que você tem, de ser bom ou de ser ruim. O patrão, na parábola, aqui é comparado à figura de Deus, que faz o que quer com a sua bondade. E aí isso deve nos ajudar, nesse mês vocacional, por exemplo, a pensar nisso. Existem aqueles trabalhadores que desde o início são voluntários pela causa de Deus. Existem aquelas pessoas que trabalham diretamente na vida de comunidade, diretamente, e são vocacionadas ao serviço de Deus. Mas existem também aqueles que chegam de última hora, como é o caso da parábola.
aqueles que no último momento da sua vida se despertaram para Deus. E têm o mesmo direito e a mesma chance que todos nós que de alguma maneira ou de outra seguimos desde sempre a Deus. Vocação não importa o tempo, não importa a idade, não importa quando. O importante é você sentir-se chamado por Deus a evangelizar do seu jeito, onde você estiver, seja na sua casa, no seu trabalho, dentro ou fora da igreja. Independente de quando você chega até Deus ou quando você se desperta para Deus, isso é o mais importante. A atitude é mais importante do que o tempo que você dedica a Ele. Agora, é claro que quanto mais cedo você se coloca a serviço de Deus no seu trabalho, é lógico que mais você vai amadurecendo a sua fé. Isso é fundamental. Uma fé madura é uma fé de fato que consegue se relacionar melhor com Deus. Mas o importante de tudo isso é a atitude de se chegar até Deus. Fique agora então com mais uma oração sobre a vocação para você, para a sua família e também para todos aqueles que querem seguir a Deus. Senhor da messe e pastor do rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite, vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir tua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta nossas comunidades para a missão. Ensina a nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade aos seminaristas e também aos nossos bispos, padres e ministros. Dá perseverança àqueles que querem seguir a sua voz. Desperta o coração dos nossos jovens para o ministério pastoral a serviço do teu povo. Maria, Mãe da Igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajuda-nos a responder sim. Amém. Essa oração é uma oração criada, inspirada pelo nosso Santo Padre João Paulo II, e que percebia na nossa igreja uma necessidade de motivar e dar esperança àqueles que eram seguidores do Evangelho. Não só os padres religiosos e religiosas, mas de maneira muito especial a todos os jovens. Por isso hoje a nossa bênção é especial a todos aqueles que são os evangelizadores porque acreditam na misericórdia e no amor de Deus. Por isso todos eles recebem de maneira muito especial a bênção de Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.